fazer aqui uma pequena introdução sobre redes de computadores. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Bem, me chamo Ana Silva, sou estudante de licenciatura em informática do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina, Zona Sul, e sou uma jovem amante da cultura asiática. Redes de computadores. No ramo da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, informática, tecnologia da informação, telecomunicação ou engenharia da informação. Facilita as comunicações interpessoais, permitindo que os usuários se comuniquem de forma eficaz e de maneira simples através de vários meios. Como hoje a gente tem aí os meios, várias mídias sociais, como o Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre vários outros meios de comunicação. Pacotes de redes. A maioria das informações em redes de computador, elas são transportadas através de pacotes. Então, a maioria das informações que circulam na rede, elas são transportadas através de pacotes. Tem casos onde o link de comunicação, o computador, não suporta pacotes. Por exemplo, caso de links tradicionais de telecomunicações, ponto a ponto, por exemplo. Nesse caso, o que ocorre? Simplesmente a transmissão de dados é feita como um fluxo de bits. Um pacote de rede é uma unidade de dados formatada, carregados por uma rede comutada por pacotes. Os pacotes são enviados através da rede para o seu destino. Quando esses pacotes chegam ao destino, lá eles são remontados em sua mensagem original. Os pacotes consistem em dois tipos de dados: informações de controle e dados do usuário, que é a carga útil. Essas informações de controle fornecem dados que a rede precisa fornecer aos usuários ou os dados do usuário. Por exemplo, endereço de rede de origem e de destino, código de detecção de erros, informações de sequência. Bem, normalmente essas informações de controle, elas são encontradas em cabeçalhos de pacotes com dados de carga útil neles, entre eles. Mas de uma forma simples. O que é rede de computadores? Rede de computadores nada mais é do que dispositivos interligados que têm por finalidade uma troca de informação e um compartilhamento de recursos. Os dispositivos de comunicação de uma rede trocam dados entre si usando um link de dados, formando uma rede de dados. Mas o que são esses dados? Esses dados nada mais são do que informações. A comunicação de dados é a troca de dados ou troca de informações entre dois ou mais dispositivos por intermédio de algum meio de transmissão, de algum canal de transmissão. Mas como é que ocorre essa comunicação de dados, essa transmissão? O que é preciso, basicamente, para que ocorra essa transmissão? É preciso a gente ter um transmissor, ou origem, a gente tem um receptor ou destino, a gente tem o meio ou canal de comunicação e temos o dado, a mensagem ou informação que a gente quer mandar. Então, o transmissor pega, envia um dado, informação, através do canal de comunicação até o receptor. Isso é o básico que precisa ter para que essa comunicação de dados ocorra. Dentro dessa comunicação de dados, a gente tem o fluxo de dados, que nada mais é do que a transmissão de dados. Dentro dessa transmissão, a gente tem três tipos. Temos a transmissão simplex, a transmissão half duplex e a transmissão full duplex. Na transmissão simplex, o que ocorre? O transmissor, ele envia um dado para o receptor. Nada mais do que isso. Você tem um transmissor e ele vai e envia um dado para um receptor. Na transmissão half duplex, o transmissor envia o dado para o receptor, mas ocorre uma inversão.
onde o receptor se torna transmissor e o transmissor se torna receptor. Aquele que antes recebia mensagem passa a enviar. Aquele que antes enviava a mensagem, o dado, ele passa a receber. E a gente tem a transmissão full duplex, que é bem parecida com a half duplex. A diferença é que o transmissor pode também enviar, pode tanto enviar quanto receber um dado. A mesma coisa do receptor. Ambos podem enviar ou receber um dado, sem precisar dessa inversão de papéis. Abrangência ou classificação de uma rede. Quanto à dimensão ou área ocupada, que seria a extensão geográfica, a gente tem a abrangência quanto ao meio de transmissão, quanto à topologia e quanto à arquitetura de rede. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho só das três primeiras. A abrangência das redes de computadores quanto à dimensão ou área ocupada. Nesse caso, essa abrangência é determinada pelo tamanho da rede, ou seja, a distância física entre os dispositivos. Aqui existem duas principais categorias, são as redes locais e as redes de ampla abrangência. Aqui a gente tem um pequeno esquema, onde a gente tem as redes PANs, que são redes pessoais, as redes LANs, que geralmente abrangem de 10 metros a 1 quilômetro, um campus ou um prédio, por exemplo. Uma MAN, que abrange uns 10 quilômetros, seria uma cidade, por exemplo. E uma WAN, que abrange de 100 quilômetros a 1000 quilômetros, seriam cidades, países ou continentes. Falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, a gente tem as redes PANs, que são redes pessoais. Como o próprio nome diz, são destinadas a um único indivíduo, a uma única pessoa. Possuem uma curta distância nesses dispositivos, permite que o fluxo de dados e uma baixa taxa de transmissão, um pequeno fluxo de dados e uma baixa taxa de transmissão, pode também ser chamado de piconet. Bem, nesse caso a gente tem um exemplo quando você conecta seu smartphone na Smart TV, você conecta seu smartphone no computador, você conecta um mouse no computador, um teclado. Isso são exemplos de uso de uma rede PAN. A gente tem as redes LANs, ou redes locais. Muitos usam como exemplo um prédio, onde eu tenho vários computadores em andares diferentes, aquele prédio, interligados entre si. Ali formaria uma LAN, um exemplo de uma LAN, uma rede local. As LANs cobrem pequenas distâncias, os dispositivos geralmente estão na mesma sala ou no mesmo prédio. Normalmente possuem uma área geográfica menor que 1 quilômetro. Possuem taxa de transmissão bem elevada, gera pouca taxa de erro devido aos dispositivos estarem próximos fisicamente. A gente tem as redes MANs, ou redes metropolitanas. Simplesmente são várias LANs interconectadas. Temos várias LANs interconectadas que formam uma MAN, uma rede metropolitana. As MANs são consideradas uma rede de tamanho intermediário entre uma LAN e uma WAN. Normalmente cobre uma área de um distrito ou uma cidade e é formada com a interligação de várias LANs. As taxas de transmissão são inferiores à das LANs. E por fim a gente tem as WANs, que são várias redes WANs interconectadas, por exemplo. Tipo, eu tenho uma MAN em São Paulo, eu tenho uma MAN em Nova York. Essas duas MANs interconectadas formam uma WAN. E o WAN são nada mais do que redes geograficamente distribuídas que pode compreender vários países ou continentes. O maior exemplo que existe de uma WAN é a internet. A abrangência das redes de computadores quanto ao compartilhamento de dados. Neste caso, está relacionado mais à conexão física dos dispositivos, ponto a ponto e multiponto. Ponto a ponto
existe um link dedicado que liga dois pontos. Tipo, eu tenho dois dispositivos e eu tenho um link dedicado entre ambos que liga eles. Aqui não existe compartilhamento físico do canal de comunicação. Multiponto. Eu tenho um link compartilhado pelos dispositivos da rede. Então, tem o mesmo link que ele é compartilhado por vários dispositivos da rede. Por isso, faz-se necessário um dispositivo que podemos chamar de controle de acesso, protocolo, controle de acesso, para controlar esse compartilhamento de link pelos diversos dispositivos. A gente tem o multiponto de forma temporal e o multiponto de forma espacial. O multiponto de forma temporal é quando os dispositivos revezam o uso do link. Tipo, eu tenho um dispositivo, ele vai lá e usa o link. Quando ele liberar aquele link, outro dispositivo vem e utiliza aquele link, e assim sucessivamente. Já o multiponto de forma espacial, os dispositivos todos usam o link simultaneamente, todos ao mesmo tempo. A gente tem a abrangência das redes de computadores quanto à topologia. Topologia de uma rede é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores. É a estrutura topológica da rede e pode ser descrito de forma física ou logicamente. Existem duas categorias básicas de topologia de rede. A gente tem a topologia física e a gente tem a topologia lógica. Topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede. Representa como as redes estão conectadas, o layout físico, e o meio de conexão aos dispositivos de rede, que são os nós ou nodos. A forma com que os cabos são conectados e que genericamente a gente chama de topologia de rede física, influencia em diversos pontos considerados críticos, como por exemplo, flexibilidade, velocidade, segurança. A gente tem a topologia lógica. Essa descreve o fluxo dos dados através da rede. Refere-se à maneira como os sinais agem sobre os meios de rede, ou a maneira como os dados são transmitidos através da rede e a partir de um dispositivo para o outro, sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. Topologias lógicas são frequentemente associadas a métodos e protocolos. As topologias lógicas também são capazes de serem reconfiguradas dinamicamente por tipos especiais de equipamentos, como por exemplo roteadores e switches. Aqui a gente tem alguns exemplos de topologia. A gente tem a topologia estrela. Nesse tipo de rede, todos os usuários comunicam-se com o nó central, que tem um controle supervisor do sistema, chamado de host. O host funciona como um computador de mensagens para passar dados entre eles. O arranjo em estrela, topologia de estrela, é a melhor escolha se o padrão de comunicação da rede for de um conjunto de estações secundárias que se comuniquem com o nó central. Por exemplo, no caso de ocorrer uma falha em uma estação ou na ligação de um nó com o nó central, por exemplo, apenas a estação onde ocorreu o problema fica fora de operação. No entanto, se a falha ocorrer no nó central, todo o sistema pode vir a ficar fora do ar. O desempenho obtido numa rede em topologia estrela depende muito da quantidade de tempo requerido pelo nó central para o processo e o encaminhamento das mensagens e da carga de tráfego dessa conexão, ou seja, limitado pela capacidade de processamento do nó central. Essa configuração facilita o controle de rede, e a maioria dos sistemas de computação com funções de comunicação possui já um software que implementa esse tipo de configuração. A gente tem aqui outro exemplo, a topologia em barramento. Topologia em barramento comum é bastante semelhante ao conceito de arquitetura de barramento em um sistema de computador, onde todas as estações
se ligam ao mesmo meio de transmissão, ao contrário de outras topologias, que são configurações ponto a ponto, onde cada enlace físico de transmissão conecta apenas dois dispositivos. A topologia em barramento tem uma configuração de muitos pontos. Então, onde eu tenho vários dispositivos, são interligados pelo mesmo meio de transmissão. E a gente tem aqui outro exemplo também, que é a topologia em anel. Uma topologia em anel, como o próprio nome diz, tem um formato circular. Redes e anéis são teoricamente capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção. As configurações mais usuais, no entanto, são unidirecionais. De forma a simplificar o projeto dos receptores e tornar menos sofisticados os protocolos de comunicação, que asseguram a entrega da mensagem ao destino, ao seu receptor, de forma correta e em sequência, pois sendo unidirecionais, evita os problemas de roteamento. Os receptores, eles geralmente são projetados de uma forma a transmitir e receber dados simultaneamente, diminuindo assim o retardo da transmissão. Quando a mensagem é enviada por um nó, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó de destino, ou então até voltar ao nó de origem, dependendo do protocolo empregado. Bem, essa foi uma pequena introdução à rede de computadores. Eu trouxe aqui um pequeno material, um pequeno resumo. Espero que tenha ajudado alguém de alguma forma, venha ajudar alguém de alguma forma. 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시